Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate Virtual. Vamos conversar sobre o carnaval de rua, os blocos, neste cenário de pandemia. Os nossos convidados são Marcelo Guedes, coordenador da plataforma de estudos do Carnaval, ESPN, Eduardo Bloomberg, presidente do Polo Saara, Fábio Fabato, jornalista especializado em carnaval, e Alexandre Vasilenskas, presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. É muito importante a gente discutir o carnaval, que é tão importante para a cidade, né? E eu gostaria de começar com o Marcelo, tendo uma visão sua, uma análise, né? A gente vive agora momentos, né, de emoção muito misturada, né? Ou seja, a gente não sabia o que ia acontecer no início, agora a gente já tem uma ideia, mas ao mesmo tempo também não tem nenhum tipo de certeza, né, de quando isso pode ser concretizado na questão da vacina. Como é que você avalia esse momento, né, onde o carnaval já se pré-define, e como que você imaginava que seria o carnaval lá no início, quando tudo começou? Eu, como sonhador, como amante do carnaval, eu confesso a vocês que eu imaginava que ia ter alguma situação mais simples, mas que haveria o desfile. Com o agravamento da pandemia, todos nós entendemos que é um grande risco, né? E hoje o que a gente vê é que existe a possibilidade desse desfile ser postergado para meados do ano que vem, mas isso é um momento de reflexão, de preocupação muito grande por outro lado. Temos que lembrar que o carnaval está ligado à nossa economia de uma forma fortíssima e está ligado também aos nossos movimentos culturais da cidade. O carnaval representa a identidade da nossa cidade. Então, se por um lado entendemos que temos um risco enorme de expor a nossa população e o turista, e a gente tem que entender que isso é vital ter essa preocupação, por outro lado, causa uma tristeza enorme da gente não ter essa folia momesca em fevereiro que a gente tanto ama. Bom, a gente está hoje discutindo especificamente a questão do bloco de rua, né? É uma identidade do Rio de Janeiro. A gente já teve momentos melhores, hoje nem tanto. São Paulo acaba pegando um público muito grande, né, Fábio? Mas você, que é uma pessoa altamente participativa em relação a isso, eu acompanho as suas participações também nas redes sociais, Fábio. Como que você analisa essa questão agora? A gente está em que momento, você diria, em relação ao carnaval de rua? Fábio Fabato. Olha, primeiro, eu acho que todas as autoridades ligadas também ao carnaval, presidentes de associações, elas estão naquele compasso de espera mesmo, porque a gente não pode dissociar o carnaval de aglomeração. O carnaval é per se aglomeração. Então, eu acho que a decisão, por exemplo, da Sebastiana, a presidenta Rita, vem falando muito disso, é de não ter o carnaval em fevereiro num molde institucionalizado. Agora, o Rio de Janeiro ele vive um estado de carnaval no seu corpo. Então, é um pouco pretensioso a gente achar que não vai ter carnaval. O carnaval em fevereiro vai existir, até porque a gente sabe que se as pessoas estão contrariando as autoridades sanitárias de modo irresponsável, por exemplo, se aglomerando na praia, se aglomerando nos passeios públicos, eu não tenho a menor dúvida de que elas se aglomerarão também em fevereiro, entendeu? E é um desafio até para pensar nisso, porque eu acho que de modo não institucional o carnaval vai acontecer. E isso é complicado, isso é até trágico do ponto de vista sanitário. Agora, como as entidades estão pensando, eu acho que elas estão tomando a decisão correta, que é esperar. A gente está vivendo um momento sui generis. Quem imaginaria que viveríamos isso no ano de 2020, extravasando o ano de 2021? E a gente não pode se esquecer de que nós temos um paralelo nessa coisa de dois carnavais, por outro motivo. Em 1912, quando morreu o Barão do Rio Branco, tentaram doutrinar o Carnaval do Rio de Janeiro, falando assim, não vai ter carnaval em homenagem ao Barão do Rio Branco, vamos jogar para abril. O que houve? Houve dois carnavais. O carnaval de fevereiro normal e o carnaval em abril em homenagem ao Barão do Rio Branco. Quer dizer, é muito difícil controlar o estado de carnaval das pessoas. Mas, por enquanto, as instituições que envolvem a organização do carnaval, eu acho que elas estão corretas. Elas estão pedindo para ver o adiamento, já que não há condições nesse momento. Sobre essa questão de saúde, eu quero conversar com o Alexandre, que preside aí o Conselho Estadual de Saúde, para dar uma dimensão para a gente. É muito importante essa decisão, né, Alexandre? Ou seja, a gente tem que ter cuidado e realmente esperar a questão da vacina. Foi muito apropriada essa decisão, né? Sim, me parece que, embora o Conselho Estadual de Saúde não tenha se posicionado em pleno, né, assim, nós somos um conselho, um órgão colegiado, e isso, até pela questão temporal, isso aí não foi
não foi objeto de debate no Conselho. Mas, sim, do ponto de vista sanitário, é o mais razoável a ser feito. Eu só queria lembrar, assim, nós vivemos hoje, talvez, um dos piores lugares do planeta com relação à Covid. Nós somos o terceiro país em número de mortes absolutos, perdemos para Estados Unidos e Índia, e somos o segundo em mortes por milhão de habitantes. Então, tipo, a situação de descontrole da epidemia aqui criou uma situação onde esse tipo de medida tem que ser muito mais... em outras partes do planeta já poderiam ser relativizados, ou seja, teria algum tipo de impacto, mas não tanto, né? Aqui absolutamente, seria absolutamente responsável você ter o carnaval normalmente, digamos assim. Agora, em relação à questão econômica, Eduardo, você que preside o Polo Saara, a gente sabe que carnaval movimenta uma economia muito importante, um setor fundamental para o desenvolvimento da cidade, né? A gente já tem alguns sinais, até mesmo em relação ao comércio, por causa dessa indecisão e dessa situação do carnaval? Sérgio, para você ter uma ideia da importância econômica do carnaval, hoje, na Saara, mais de 50% das lojas da Saara vendem mais no Carnaval do que no Natal. Então, é a primeira data hoje do Saara, a data mais importante para a Saara hoje é o Carnaval. Muitas lojas vendem cerca de 20% a 30% mais no Carnaval do que no Natal. É um aumento de venda substancial, o que até 10, 15 anos atrás era a primeira data, virou o jogo assim, de uma forma muito rápida, né? Nós tivemos agora esse carnaval, esse último carnaval, então você está falando que a gente passou e o que a gente imagina, porque para a gente foi um baque muito grande. Nós saímos do melhor carnaval de todos os tempos, as nossas ruas, nossas lojas abarrotadas de gente, de turistas. A Saara vendeu muito nesse carnaval, foi uma data maravilhosa. E dia 20 de março, tivemos que parar. Então, porque já está época, né, de aquecimento das vendas, né? A gente já está aí, as pessoas já acabam planejando com uma certa antecedência, aquelas sim, lojas mais tradicionais. Algumas enfrentaram uma crise muito forte, né? Sim. Temos outros problemas, né, que o centro está passando, que não é um problema de carnaval, que é o home office, mas é um outro problema. É um problema sério aqui do centro da cidade, mas não é um problema sério. Mas é um baque muito grande para a economia, como eu acho que foi o Fábio que falou, é muito forte, mexe muito com a economia do estado do carnaval. Mas é claro que a saúde está em primeiro lugar, não podemos querer abrir na marra, se bem que eu acho também, eu concordo, eu acho que alguma coisa vai ter, não sei o que vai ter, mas alguma coisa vai ter, porque você vê os bares hoje cheios, as praias cheias, então alguma coisa vai acontecer. É questão de conscientização das pessoas, mas em termos econômicos, é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro e para o comerciante aqui da Saara, porque eu posso garantir a vocês, a Saara é o maior, não quero fazer propaganda não, é disparado o maior polo de carnaval do Brasil. Realmente vai ser um baque muito grande se não acontecer esse carnaval. Sim. Marcelo, diante do que o Fábio falou agora, e também o Eduardo confirmou, ou seja, a gente tem uma incerteza, né, do que vai acontecer, né? Como é que você imagina que vai ser fevereiro? É possível que a gente repita aí a história mencionada aí pelo Fábio, em relação a ter uma comemoração em fevereiro, talvez um adiamento mais para metade do ano e a gente ter 2 festas no ano? Como é que você acredita que vai acontecer? Acho que, na verdade, o que a gente está vendo acontecer, e numa visão muito antropológica, né, do nosso povo, né, Fábio, como você falou claramente em relação ao carioca, o que eu entendo agora é que vai acontecer, como vocês falaram, uma visão informal do carnaval em fevereiro e tentar formalizar esse carnaval
em outros meses, tipo abril e maio, e que a gente sabe muito bem que ele não pode ser muito postergado, porque se ele for postergado, ele vai impactar o Carnaval de 2022. Carnaval não se faz em 2 meses, 3 meses. Estou falando isso numa visão principalmente escola de samba. Quando eu falo de bloco, o bloco, até numa visão informal, por mais que a Rita da Sebastiana tenha essa preocupação, que ela levanta até a hipótese de ter um curso, né, de carros indo pelas ruas, o pessoal nos carros, eu definitivamente entendo que o povo vai para a rua, vai ter uma visão informal, vai colocar sua fantasia assim, e a gente, na medida do possível, vai tentar formalizar e empurrar esse carnaval para frente. O grande problema é que, como o próprio Eduardo está falando, mover esse carnaval de fevereiro para outra data vai gerar um impacto financeiro dentro da cidade absurdo, tá? Absurdo. A gente está falando de 2,7 bilhões de reais de receitas no carnaval apenas em 2020, com crescimento em relação a 2019. A gente está falando de um movimento que inclui desde empresas de transporte, serviços, hotelaria. Então, tudo isso vai ser impactado. O Saara vai ser impactado muito, tá? O varejo vai ser impactado, mas todo o setor de serviços vai ser impactado. Então, o que eu vejo, o que eu posso dizer para vocês de alguma forma, a hotelaria ela vai ter algum resgate, porque na mente do brasileiro é carnaval, então o carnaval ele vai viajar, mesmo que ele diga, eu vou apenas viajar, mas ele vai para o Rio de Janeiro, tem alegria, chopp, rua, e todo mundo na rua, nem que bote uma fantasia mais simples possível. Então, vai ter sim esse resgate, tá? Claro que não vai ser nos moldes anteriores. O que vai acontecer é definitivamente que a gente vai ter uma perda de receita, uma perda grande, principalmente dos setores que não têm relação com hotelaria, restaurante e serviços, mas que vai haver uma outra onda, sei lá, em abril e maio, também com essa receita, e aí vem a parte do varejo e o consumo de fantasias, né? Mas é preocupante para uma cidade que esse evento é o evento onde ela tem maior receita em termos de entretenimento e lazer, né? Fábio, imaginando a cidade com praias lotadas, a movimentação dos barzinhos, como já foi mencionado, a gente pode esperar que tipo de cenário? Ou seja, normalmente, quando tem o carnaval de rua, a gente tem aí decoração em alguns pontos pré-definidos, né? A gente tem concentração em alguns bairros que são mais tradicionais em relação aos blocos. Como é que você espera, Fábio, que a cidade vai reagir? Ou seja, você que está bem dentro, né, desse mercado do carnaval, você que respira do carnaval, como que as pessoas já sinalizaram para você como que elas devem se comportar? Você que é nosso espião aí dentro desse mundo. Bom, em teoria, as pessoas se manifestam muito preocupadas, no geral, com o que está acontecendo na cidade. Agora, eu concordo com o Alexandre demais, assim, a temeridade que é o que vai... É temeroso, é temerário o que vai acontecer em fevereiro, porque eu acho que as pessoas vão sim para a rua nessa coisa do estado de carnaval que move a formação histórica do carioca. Isso é um fato, entendeu? Então, assim, vai acontecer demais. Eu acho que vai ser de uma forma não institucional, e aí aquela coisa de a gente vai ver uma cidade enfeitada, a cidade não vai se vestir por carnaval, mas é a cidade. Mas o povo irá se vestir por ele próprio, porque ele é incontrolável, e a verdade é que nós não tivemos o ensinar correto no sentido coletivo de que se o carnaval é uma glória nossa, preservar a saúde das pessoas também é uma glória. Então, nós temos um certo desequilíbrio nos olhares nesse sentido. Agora, uma coisa, Sérgio, que eu acho que é fundamental a gente dizer para 2021, nunca precisamos tanto de um prefeito, o próximo prefeito, que entenda, ou seja, a próxima gestão de prefeitura do Rio vai precisar demais entender que o carnaval é um orgulho dessa cidade e que precisa de fomento. Ou seja, o carnaval precisará de um cuidado público como festa que não é apenas um fandango, mas uma festa que dialoga com a identidade, com a cultura, com a economia e com a saúde também do Rio de Janeiro, porque o carnaval, tirando o lado da pandemia, é muito saudável, ele é o bem-estar social, a moda carioca, a moda brasileira. É fundamental que o próximo alcaide dessa cidade entenda que temos um bem e uma riqueza chamado Carnaval do Rio de Janeiro.
e que ele vai exigir um cuidado público enorme. De repente, a partir dessa festa institucionalizada ali no mês de junho e a próxima de 2022, nós consigamos, quem sabe, dar uma virada na trama do carnaval e entendê-lo em todas as suas lógicas, porque toda essa pujança econômica que o Eduardo descreve, infelizmente as pessoas ainda não sabem, e a gente precisa decodificar toda a riqueza que envolve essa festa. Alexandre, com base aí no mesmo informal, pode ter carnaval, tem um risco, né? Como que você avalia o que vai ser permitido ao folião na cidade? Assim, a gente já está se preparando talvez aí para um Réveillon também, que possa ter uma movimentação em relação à concentração de pessoas, o carnaval que a gente está falando hoje, a questão do bloco de rua, né? Não existe bloco de rua sem aglomeração, sem abraço, sem confraternização. Você, como uma pessoa do setor, como é que você acredita que a gente vai poder traçar uma convivência, ou se não é possível, traçar uma convivência dentro das bases de restrição sanitárias? A gente vive uma situação muito complicada de negacionismo, tá? Enquanto política oficial com relação à epidemia. Isso gera o pior dos mundos, né? Porque você tem uma situação de extensão do isolamento social muito maior, com impactos econômicos, e há um negacionismo econômico. A gente tem um economista na mesa de debate informal aqui, com relação a isso. Todos os países, Canadá, Europa, a partir do momento em que eles tiveram que declarar isolamento social, né, é preciso garantir o direito ao isolamento social, e isso requer medidas econômicas. Nós tivemos aqui a renda emergencial, mas que foi dado tardiamente, por pouco tempo, tendo em vista a extensão, e nenhuma política oficial de preservação dos pequenos e médios negócios. Assim, né? Isso gera uma situação em que grande parte da população não tem o direito econômico ao isolamento, teve que partir para garantir o próprio sustento. Numa situação dessa, se o camarada tem que pegar ônibus lotado para ir e voltar do trabalho, ele se pergunta por que ele também não pode frequentar o bar, né? Já que ele já é exposto à possibilidade de contaminação por determinação econômica. Eu acho que esse carnaval informal... Falta uma consciência coletiva na sua avaliação, que a gente não vai ter bons resultados se a gente não fizer algum tipo de sacrifício, porque vai doer na carne, né? Ou seja, carnaval é a cara do Rio de Janeiro, a gente não está acostumado a não ter carnaval de rua, por exemplo, mas é um momento ímpar, né? É mais que conscientização, porque eu também acho injusto que isso seja cobrado do ponto de vista individual, de comportamento, quando, na verdade, assim, você tem um comportamento de negação das altas esferas governamentais com relação a isso. Ou seja, se a gente tiver um carnaval com colapso do sistema hospitalar, me parece, enquanto leigo, assim, da economia, do próprio carnaval, que isso vai ser muito pior para a imagem da cidade do que um adiamento por 2, 3 meses. Tem um fenômeno histórico, que a gente poderia lembrar, que é o carnaval pós-gripe espanhola, né? que foi importante, um momento histórico, né? Parece que durou mais, né? A gente podia imaginar algo desse tipo, né? Uma espécie de grande celebração quando esse pesadelo passasse. Assim. Só que a negação da realidade sanitária faz com que a gente não consiga ter uma administração racional do problema. Né? Eduardo, se o Paulo Saara é uma das principais referências em relação à venda, né, de vários materiais com relação ao bloco de rua, o carnaval de uma forma geral, mas principalmente o bloco de rua, onde as pessoas vão lá e consomem para criar sua própria fantasia. A gente já tem uma realidade não tão otimista. Eduardo, como é que você acredita que esse comerciante vai se preparar para esse período? Ou ele já se preparou e teve prejuízo, ou ele ainda vai se preparar? Não, preparado ninguém está. Ninguém está preparado. Eu queria só realçar uma coisa muito importante, acho que o Fábio falou, que é o estado de carnaval. Realmente as pessoas no carnaval elas mudam. Você até pelo metrô, quando você anda no metrô, essa pessoa durante o ano no carnaval, durante o ano, ele é todo comportado.
durante o carnaval, ele entra no metrô querendo dançar, sambar, beber cerveja. Então, realmente, existe o estado de carnaval. Outra coisa importante também já as autoridades, todos os principais candidatos e o atual prefeito sabem, eu falei pessoalmente para todos a importância econômica. Então, quer dizer, claro que eu não quero forçar uma barra, não estou aqui querendo forçar uma barra para o carnaval, mas para o prefeito atual ele ter noção da importância. Não é apenas, não vou dar isso, não vou ajudar aquilo. Às vezes são valores tão pequenos para poder ajudar os blocos e outros tipos de desfiles que que esses turistas vão trazer para a economia do Rio é muito grande. Realmente, nenhum comerciante está preparado para o que vai acontecer. O nosso infectologista, o Alexandre, falou, realmente, o governo podia ter ajudado um pouco mais, mas houve uma certa ajuda, sim. Não vou dizer que foi 100%, mas houve a redução da jornada, a suspensão dos contratos de trabalho, houve os empréstimos, que nem todos conseguiram, mas aí é um problema. Aí não é para a gente discutir isso aqui, mas eu acho que os bancos erraram muito nesse problema. Realmente, o comerciante hoje ele está sentindo uma falta do capital de giro, ele não está preparado para a pandemia, ele não estava preparado. Então, ele teve que reduzir o que ele pôde reduzir e está tentando levar até o final do ano e ver o que vai acontecer depois. Por isso que seria muito importante que nós tivéssemos o carnaval. Eu posso fazer uma pergunta, Sérgio, para o infectologista? Vontade. No início da pandemia, falaram muito que, como a gente não faz testes, o número de infectados está muito subnotificado, que estaria 20 vezes maior. Nós já estamos chegando a 5 milhões. Então, é possível que já tenhamos 100 milhões de pessoas infectadas no país e que também, assim que a gente alcançasse essa metade da população, os números cairiam muito? Isso é verdade ou não tem comprovação nenhuma disso? Primeiro, uma explicação. Eu não sou infectologista, assim. Eu sou doutor em saúde coletiva e sou psicólogo de formação, assim, e presidente do Conselho Estadual de Saúde. Mas, sim, há uma subnotificação crônica. Nós não tomamos as medidas emergenciais de curto prazo que seriam mais necessárias, que era barreira sanitária nos aeroportos e nas estradas, né, que é o que o Vietnã fez, por exemplo. O Vietnã teve uma morte até agora, né? Assim, quando capitais como Fortaleza tentaram fazer isso, o governo federal entrou com uma ação na justiça para impedir a barreira sanitária nos aeroportos. Nós, no auge do pico epidêmico na Europa, nós estávamos recebendo turistas da Itália, que era o epicentro da coisa. Assim, para você ter uma ideia do nível de responsabilidade assim, que a gente foi submetido. Assim. E o outro seria testagem em massa. Né? Você testa em massa, você tem um controle do número de infectados e você faz um isolamento seletivo e mais controlado. Nós não fizemos isso. Assim. Então, tipo, a gente vai ser possivelmente uma espécie... Não é à toa que o Brasil virou um locus privilegiado de vacina, assim, porque como aqui reina o descontrole quase absoluto com relação a isso, a gente acaba virando locus de pesquisa com o que acontece no laissez-faire sanitário. Né? Então, se há possibilidade do que se chama de imunidade de rebanho, né? Assim, que é o termo que se usa, que é um termo que se usa, inclusive, para vacinação. Né? Assim, a vacinação gera imunidade de rebanho. Né? Assim, tipo, um idoso que não pode ser vacinado, ele não corre risco porque o vírus não vai ter como chegar a ele porque você tem uma população grande. Né? A gente não tem... É possível, mas o que se sabe até agora... E aí eu sou leitor voraz de artigos, né? Embora não seja a minha área de formação. Assim. A gente não sabe, por exemplo, quantas cepas de vírus existem. Assim. Então, a gente pode ter conseguido... você sabe que é mais de uma, né? Algumas cepas, e a gente não sabe se a vacina ou essa imunidade por contágio, né, ela seria eficiente para todas as cepas. E nós não sabemos ainda se
se os infectados têm necessariamente imunidade. Então, é um ponto de interrogação. Assim, né? A gente vai acabar virando o espaço para esse tipo de estudo, tragicamente, pelo que aconteceu aqui. Assim. Bom, Marcelo, com base em toda essa análise de saúde, ou seja, você defenderia uma data no meio do ano ou só para 2022? Por enquanto, eu defenderia uma data no meio do ano. Por quê? Porque, na realidade, as escolas estão... eu estou falando de escolas, estou falando rodas de samba, todas essas entidades relacionadas ao carnaval estão passando problemas sérios, tá? Estão rodando com uma pires na mão, tentando resolver alguma situação. Então, o fato de você, pelo menos, ter esse evento formalizado na metade do ano, seria uma esperança para tentar trazer alguma fonte de receita. Só que, o que eu converso muito, eu sou um estrategista, sou um especialista em criação de estratégias, modelos de negócio, que eu falo para as escolas que eu entro em contato, para os grupos que eu converso relacionados com o carnaval, que urge que cada entidade consiga identificar, antes dessa confirmação dessa data, novos modelos de negócio para a sobrevivência da sua organização. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, como o Fábio falou, eu concordo com ele 100%, muitas vezes existe uma total ausência, apoio ideológico até do poder público e de organizações, que as organizações também falam, né? O setor hoteleiro tem que ter carnaval de qualquer jeito, mas uma escola de samba que tem uma folha de pagamento de 150 pessoas, que não tem dinheiro para pagar essas 150 pessoas, o que a gente faz com essa organização, tá? Então, o meio de ano é uma esperança, porque vai ser o televisionamento, vai ser a arrecadação, a bilheteria. Claro que sempre obedecendo o que o Alexandre está falando, o risco que a gente não pode expor nossa população, mas a gente tem que criar modelos. E, aliado a esse modelo que é o carnaval passando para o meio do ano, cada grupo, rodas de samba, blocos, escolas de samba, pensarem em ações para tentar trazer o carnaval, deixar o carnaval vivo. Então, só um exemplo, quando eu vejo o caso da Portela, que o Fábio acho que deve saber da situação, onde ela criou uma feijoada, e essa feijoada, você recebia a feijoada em casa, é uma forma de sobrevivência da escola. É uma folha de pagamento, porque nós estamos falando de artistas, de comunidades, de pessoas carentes, da maior representatividade cultural da nossa cidade. A gente tem que exalar o carnaval. O carnaval é alegria, é a cara do Rio de Janeiro. E por isso, a cada um de nós aqui, a gente tem que pensar, tudo bem, o mais importante é a vida e, com certeza, proteger a população desse vírus, com certeza. Mas, outra forma, o que fazer para apoiar cada um desses grupos? Eles estão carentes, eles precisam de todos nós executivos, nós pesquisadores, nós especialistas em carnaval e o poder público e a iniciativa privada. Eles estão definitivamente desesperados que a situação está calamitosa. Fábio Fabato, há uma pressão nacional, especificamente em relação ao bloco de rua. A gente sabe que o Rio de Janeiro tem aí um bom número, né? Mas assim, São Paulo também se organizou muito. Existem outros estados que têm bastante carnaval de rua, bloco de rua, ou seja, há uma pressão nacional. Você acredita que agora, em fevereiro, a gente já está bem perto, né? A gente vai ter um divisor de águas, ou seja, vai conseguir ter um termômetro do que vai acontecer para o próximo ano? Eu creio que sim, eu concordo completamente com o Marcelo. A gente precisa dessa visão maior acerca dessa festa e justamente pensar o modelo de negócio da festa, porque historicamente o carioca ele vê valor no carnaval, tanto que ele incorpora o tal do estado de carnaval. Mas infelizmente, por se tratar de uma festa de cultura popular, de uma festa com referenciais pretos, e nós não podemos deixar de lado o fato de que o Brasil é um país, apesar de preto, também muito racista, ou seja, nós não conseguimos decodificar os saberes da festa e o quanto ela tem de riqueza econômica, que é aqui a caixinha do Eduardo, riqueza de modelo de negócios e também de história, que é a caixinha do Marcelo, e também de riqueza de matéria de saúde, que é a caixinha do Alexandre. Ou seja, eu só vejo benefícios para o carnaval, mas quando a gente chega num cenário desse de pandemia, em que
precisamos repensar a festa, porque precisamos de saídas para que a festa aconteça numa perspectiva sem afetar todas as questões sanitárias, a gente percebe que o Rio de Janeiro, no geral, pensa o carnaval como um fandango, como uma festa, e que ele incorpora esse estado de festa, o tal do estado de carnaval, que transforma o metrô, por exemplo, num autêntico bonde da alegria. Mas que, infelizmente, quando pegam assim, vem cá, você vai participar do bloco, mesmo que a autoridade sanitária mande você não participar, o cara diz que vai. Mas aí chega assim, vem cá, carnaval ou educação? Ele, educação, claro, como se o carnaval também não fosse educação, como se o carnaval também não tivesse valores a serem trazidos numa perspectiva muito maior do que o desfile do bloco e o desfile da avenida das escolas de samba. Então, eu acho que é o momento, Sérgio, da gente fazer um repensar mesmo da festa em todos os seus sentidos. É uma riqueza fantástica. Eu posso dizer o seguinte, para mim, o Rio de Janeiro e o Brasil podem ser salvos pelo carnaval. Eu acho que o pós-pandemia aponta que a salvação econômica, social, cultural e de saúde desse país passa pelo carnaval. É uma riqueza intangível e também muito tangível e que, infelizmente, não foi decodificada para todas as pessoas porque há um preconceito contra a cultura popular nesse país. Então, assim, eu espero que a lição dessa pandemia, ou pós-pandemia, traga a lição da gente valorizar a riqueza que nós temos como cultura popular. E o Marcelo, que investiga essa festa, tanto quanto eu como apaixonado, sabe disso. A gente ainda não... Essa joia que nós temos ainda não foi lapidada, acho que nem 2%. A gente tem muito o que fazer com essa festa. Perfeito, gente. Bom, agora a gente vai para a rodada de considerações finais para a gente encerrar o nosso encontro, começando com o Eduardo. Bom, obrigado pelo convite aí para a TV Câmara. O meu recado é aguardar, torcer se a vacina não sair, para pelo menos a gente ter essa imunidade de rebanho, mas porque eu acredito, porque eu também acho que o carioca não vai se satisfazer, ele vai para a rua, ele vai, se está acontecendo agora praia e bares, ele vai para a rua. Eu acho que, independente do governo ou não, as pessoas têm que se conscientizar se dá ou não dá, mas é muito importante para a cidade. O outro lado, o lado econômico, é muito importante para a cidade que, se não houver carnaval em fevereiro, que seja também no meio do ano, que a gente tenha uma festa que é muito importante para a gente. Então, a minha mensagem é essa, esperando de forma otimista que a gente tenha, se não em fevereiro, talvez no meio do ano, a gente tenha uma festa com todos aí curtindo muito carnaval, em paz, em tranquilidade, com muita saúde, que é muito importante. Ok. Alexandre, sua conclusão. Bem, primeiramente, agradecer o convite. Assim, enquanto carioca e boêmio, eu espero poder aproveitar o carnaval e o Rio de Janeiro na sua situação de normalidade o mais breve possível. Assim, mas dizer que não se faz isso negando a realidade sanitária. Eu queria lembrar a importância do SUS, do Sistema Único de Saúde, como um instrumento civilizatório, assim, uma conquista assim, que nós temos, que mesmo com todos os desafios, tem sido um instrumento poderoso de minimização dessa crise. Lembrar da petição do Conselho Nacional contra a redução orçamentária de 35 bilhões de reais que vai acontecer a partir do ano que vem, se o teto de gastos se mantiver tal como ele está. Então, eu convido as pessoas a entrarem no site do Conselho Nacional e assinarem a petição, e agradeço novamente o convite. Marcelo, sua mensagem finalizando o tema. A gente não pode culpar a pandemia como fim de um carnaval, né? E ele pode ser uma justificativa, muitas vezes, de pessoas que discriminam ainda o carnaval no Rio de Janeiro. Eu convido a vocês, porque eu vivo isso, eu vivencio isso o tempo todo, a ajudarem a gente, por exemplo, na plataforma de estudos do carnaval da SPM, ajudarem a gente a pensar em modelos de negócio para a sobrevivência de todos os atores do samba, do carnaval. É fundamental a gente unir forças, porque hoje a Sou Portela, o Fábio
é Padre Miguel, tá? Mas a gente é unido o quê? Pelo amor ao samba, por exemplo, e a gente sabe que, acima de tudo, cada uma delas forma um elo, junto com o bloco, junto com as rodas de samba. Então, vamos nos unir em termos de pensar em modelos para sobreviver, mesmo que esse modelo, obviamente, respeite toda a segurança que a gente tem que ter em momentos de Covid. Então, é um convite que eu faço a vocês, tá? E, gente, é muito importante lapidar essa pedra que o Fábio falou. Por quê? Porque ela representa a alegria, a diferença, a inovação que a nossa cidade, nosso estado tem em relação ao Brasil e ao mundo, tá? Obrigado. Fábio, eu sei que o seu coração está apertado nesse período aí de incertezas, né, no Carnaval. Eu sei que o Carnaval é o momento que você fica mais feliz na vida. Então, sua mensagem finalizando esse debate. Eu e o Marcelo estamos aprisionados. Isso é uma tristeza, uma tristeza. Sérgio, queria agradecer mais uma vez. Você nunca me convida, você me convoca, porque eu gosto de estar mesmo debatendo com vocês. E eu quero dizer uma coisa, se a gente não tem a certeza ainda de quando vai acabar a pandemia, uma coisa é certa, quando acabar, como é que a gente vai comemorar o fim da pandemia? Com um grande carnaval. Isso, para mim, prova rigorosamente a importância do nosso debate. E eu espero, como bem falou o Marcelo, que a gente consiga evoluir no pós-pandemia. Primeiro, temos que pensar na questão sanitária. Ela é fundamental. Agora, quando tudo isso passar, pensemos no valor, no tamanho dessa festa que nós temos. Eu acho que a salvação do nosso país passa mesmo pelo carnaval. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. O Rio TV Debate Virtual fica por aqui. Até o próximo encontro.